Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, amém, já estamos ao vivo, podcast Hora Nona. Deus abençoe a todos que entrarem nessa live aqui com o meu amigo, pastor Júnior Souza, do Ministério Flechas Church, né, Júnior? Isso aí. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a Flechas. Estamos aqui para falar sobre unção, falar sobre espiritualidade. Vamos trabalhar aqui vários tópicos, né? Para que o Senhor esclareça, abra nossa mente, nos dê sabedoria e fale para quem está nos assistindo, pastor Júnior, ter a melhor visão daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Amém. Mas antes do Senhor falar, eu vou fazer uma oração. E quero avisar quem está nos ouvindo que fique na live, que vai ter sorteio de brindes aí, brindes maravilhosos. E nós vamos, né, no final do podcast, no meio do podcast e no final a gente faz o sorteio. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta dádiva, por esta honra, Senhor, de vir falar da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria, Pai, para proferirmos palavras de sabedoria e direção, Senhor, para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Júnior, Deus abençoe mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, né? Que a graça do Senhor continue lhe usando. Eu vou abrir aqui para a gente ficar pesquisando aqui. Pronto, está aqui nós aqui. Que Deus abençoe. O que é que você tem de especial para nós hoje? Além de, claro, da unção maravilhosa que já paira sobre a nossa vida, né? Se Jesus trabalhando aí dia a dia, nos fortalecendo, nos fazendo caminhar, que esse é que é o difícil, né, pastor Júnior? Sim, senhor. Em primeiro lugar, eu estou feliz de estar aqui mais uma vez, né? A gente já esteve aqui... Umas 15 vezes. Umas 15 vezes por aí, né? É uma alegria estar aqui, é sempre um privilégio. Eu como representante da Mãe de Deus, lhe digo que a igreja fica muito feliz com a sua presença, viu? Você é um cara que contribui muito, né, com a sua presença, com a sua espiritualidade, com os seus ensinamentos, com tudo aquilo que Deus te usa aqui nesse lugar, tá certo? Fique muito à vontade, Deus abençoe. Vamos começar. Vamos lá. Por você que diz aí, o que é que você trouxe pra gente aí, pra gente começar? O que é que eu trouxe? Eu sempre discorro falando do mesmo assunto, né? Eu falo sempre sobre vida no espírito, amém, o fundamento da unção, sobre esse assunto que é a proposta de hoje, né? Espiritualidade. E não tem, como a gente estava conversando em off, não tem espiritualidade sem a pessoa do Espírito Santo, né? E, Júnior, eu estava pesquisando algumas coisas sobre unção, e no Antigo Testamento fala-se muito em 3 tipos de unção, falam em 7 tipos de unção e tal. E eu sou o tipo do cara que eu não fico muito preso a isso. Se existe 5, 3, 10, 20 milhões. Uhum. Eu fico preso ao que eu entendo da palavra. Eu entendo da palavra que Deus tem a multiforma de agir. Perfeito. Né? Isso já alegra o meu coração, porque o que a gente tem que entender é que Deus, ele faz conforme a vontade dele, o querer dele. Não quebrando princípios, Deus, ele faz do jeito que ele quer. Sim. Então a unção, ela pode vir de quantas maneiras Deus quiser, ela pode operar da forma que ela quiser, porque o poder emana dela, né? Sim, senhor. É interessante que eu sempre estou com frequência falando desse assunto da unção, né? E eu também, eu sou do time que não... Eu acredito que a gente não pode pegar fundamentos da palavra de Deus e colocá-los numa caixa, né? Nosso Deus, ele não é engessado. Não. E a unção, o poder de Deus, inicialmente, né? Literalmente na palavra de Deus, é ele quem dá dinâmica para a igreja, né? Então, a unção, o poder de Deus não é o que engessa a igreja, né? Embora a gente tenha estrutura e acredite que a estrutura serve a um propósito, a palavra para a unção, para o poder de Deus ali, no grego é dínamos, né? Dínamos, que traz a expressão de uma dinamite, mas também significa dinamismo. Isso, diversidade, aquilo que dá dinâmica, né, para o trabalho do Senhor. É por isso que eu também sou do time que crê que nem o Senhor, né? E eu vi um cara falando, Júnior, só te interrompendo um pouquinho, eu vi um cara falando também na questão de continuidade, da dinâmica da continuidade. Então o Espírito Santo é isso, a unção é isso, esse dínamos é essa coisa que não para. Sim, senhor. Entendeu? Então eu tenho um entendimento, Júnior, eu não sei se você concorda,
as pessoas dizem, rapaz, a gente tem que pregar o que tem na palavra e nada fora da palavra. Eu concordo e totalmente. Mas eu acredito, no meu particular, né? Eu acredito que Deus, ele continua escrevendo. Porque a Bíblia diz que as palavras dele não vai passar. Uhum. Tudo vai passar, menos a palavra. Se a palavra não vai passar, ela ainda está sendo escrita. Perfeito. Hoje à tarde, Tem uma lógica isso? por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com o David está com a gente. Ele veio, eu e o Matheus, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? Não necessariamente sobre essa questão de eu acredito na continuidade, mas a gente estava falando sobre experiências que os homens da Bíblia viveram, né? Nós vivemos hoje. Que a gente pode viver com Deus a partir daquilo que eles viveram. Porque eu acredito, e eu estava conversando com o David, que há manifestações do poder de Deus que a gente ainda não experimentou. Não, exatamente, Entende? exatamente. Então, por exemplo, claro que qual é o crivo, né? Qual é o fundamento para que a gente também não como eu digo, ignorante, não baldeie, né? É a partir das escrituras. Claro. Qual o padrão, né, da Bíblia Claro, para toda e claro. qualquer experiência espiritual? Toda experiência com Deus, ela parte do crivo da palavra. Você não vai ver nenhum homem no Antigo Testamento ele ter uma experiência com Deus sem a experiência das experiências, né? Eu acredito que a maior de todas as experiências, sem sombra de dúvidas, é o novo nascimento. Contudo, tem a experiência da experiência. Sem essa, não tem novo nascimento, o que é que eu chamo da experiência da experiência? É uma experiência com a palavra de Deus. Ou a vivência da experiência, ou coisa desse tipo. Por exemplo, ele chega para Abraão, e antes de Abraão crer ou tomar a decisão, né, dirigido por Deus, ao ouvir Deus, de sair do meio da sua parentela, ele tem uma experiência com a palavra de Deus, que é a experiência das experiências. E essa experiência de ouvir Deus não deixou margem para dúvida nele. Ele só sabia que aquela voz, havia algo de extraordinário naquela voz, ele segue, obedece, e a gente vê hoje os relatos da Bíblia que a gente tem. Né? Um povo nasceu a partir de Abraão, mas toda experiência, ela parte da experiência das experiências, que é o contato com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, aí o novo nascimento, que é a maior de todas as experiências, nasce desse contato com a palavra. Pronto. Eu não digo é que Deus vai escrever uma outra Bíblia, não, de jeito nenhum. Eu entendi. Entendeu? Mas eu digo que Deus ainda está escrevendo a minha história, a sua história, a história do Erivaldo, creio muito nisso. Né? A história das flechas. Sim, senhor. Essa história está escrita, mas não está vivida, não está na experiência ainda. Por Ela exemplo, vai ser vivida ainda. Você não vê Jesus em momento algum, a sombra de Jesus curando ninguém. Pronto. Aí do apóstolo... E nem Pedro sabia que a sombra dele curava, mas as pessoas, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não era para receber milagre. Nem Paulo, os lenços dele. Sim, senhor. Jesus nunca mandou um lenço para ninguém, né? Mandou uma palavra. Então eu acredito... Mas por quê? Porque Jesus era a palavra, né? Perfeito, era o verbo. perfeito. Ele não podia mandar outra coisa além da palavra que já é perfeita, né? Então eu concordo com o Senhor. Entendeu? Também nesse sentido, Então, número general, que há experiências que a gente pode experimentar a partir daquilo que a gente lê nas partir Escrituras. daqui, dentro, fundamentado, né, baseado, Sim, senhor. apoiado, tem histórias que estão sendo construídas. Exatamente. E Deus está construindo essa história. Exatamente. Né? Mas está escrito que vai acontecer isso, o mundo vai... Eu sei, mas tem muita história sendo construída daqui para lá. Sim, e senhor. muita coisa pode mudar, pastor Júnior. Eu acredito assim, Perfeito, né? também. Amém? Então vamos para frente. Partindo de Isaías, capítulo 10, 27, que é a unção que quebra todo jugo, Muito bom. né? Que fala Isaías 10, 27, né? Olha o que fala. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. Olha, tudo é unção que faz isso. Ó. Tira a carga do ombro, tira o jugo do pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então a unção, a unção através do Espírito Santo, claro, né? A unção através do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, ela pode fazer tudo isso aqui, pastor Júnior. É muito forte. Esse texto é um dos textos meus favoritos, né? Muito massa. Esse texto diz que o que era um jugo, né? A gente sabe, o senhor sabe tanto quanto eu, que um jugo é aquilo que alinhava, né, os bois, né? Unia um ao outro, né? E se um fosse para a esquerda, o outro também ia.
E ele... Se um capengaço pesava mais pro outro. Igualmente. Né? É por isso que Jesus, ele fala até, meu jugo, né? É suave, meu fardo é leve. Ele fala de um alinhamento. Então, o jugo alinha. Só que nesse contexto aqui, fala de opressão, né? Fala de uma opressão. E é interessante que a ordem do texto fala... não é uma sugestão, é um fato. O texto diz que a unção, ela despedaça o jugo, né? Não quebra, né? Eu já falei algumas vezes que a unção quebra o jugo, mas a unção não quebra o jugo, né? A unção despedaça, não dá possibilidade alguma, né, de aquilo ser reconstruído, daquele fardo ser novamente oprimir alguém. Então, a partir desse texto eu entendo que quando Deus cura, né, tá curado, né, e tudo que ele faz é por completo. Mas é impossível, como a gente já havia conversado, falar da unção sem o Espírito Santo. Até um dia desse, né, algum tempo desse, embora não tenha como a gente não falar da unção e não falar da pessoa do Espírito Santo, vale lembrar que a unção é um produto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas a unção, quem produz no homem é o Espírito Santo, né? Quando você vê aquele texto lá onde Eliseu morreu e colocaram o corpo do soldado morto sobre os ossos de Eliseu. Então, havia uma unção ainda que permeava ali o corpo do profeta, então, os ossos do profeta. O tempo não tira a unção. Deixa eu só concluir. O tempo não apaga. Pronto, eu vou chegar lá. O que é que acontece? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele habita, ele reside em todo aquele que confessou Jesus e nasceu de novo, né? Então ele mora em nós, o Espírito Santo. Certo. E sendo uma pessoa, ele não habita em morto, assim, fisicamente falando, né? Então o que estava ali nos ossos de Eliseu era a unção. Era a unção que estava ali. Ou seja, a unção não morre. Um presente. Foi um presente. A unção, quando ela é derramada sobre a nossa vida, é um presente de Deus na nossa vida. Perfeito. E as pessoas não entendem isso, que é uma dádiva, que é uma honra, que é um legado que Deus deixa para as nossas vidas. Está vendo esse caso que você está dizendo aí? Isso aí mostra que Deus, quando Ele dá, nem morto Ele tira. Exatamente. A gente morre com aquilo porque Deus, Ele deu e acabou, e não tem quem tire mais. Exatamente. Né? Contrapartida, existem pessoas que não sabem diferenciar a unção, né, do dom. Porque tem o dom e tem a unção do dom. Existem pessoas que nesse momento estão fazendo uma live e pedindo muito pix. Tem gente de forma irresponsável usando os dons e fluindo no dom. Tem coisa acontecendo pelo dom. Falar em fluir, tem pessoas em Goiânia aqui, ó. Regilene Teodoro, um abraço. Tá em Goiânia aqui assistindo a gente, ó. A Bíblia diz que os dons, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não toma dom é presente. Tem como você tomar um presente que você deu. Não toma. Contudo, tem gente fluindo no dom. E não necessariamente na unção. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, o senhor dirige uma igreja, eu sou pastor de uma igreja. Não tem como a gente ter uma paciência. A gente olha pra gente assim, o senhor é muito paciente, pastor. Não sou eu. Existe uma unção em mim. Entende? Que trabalha isso, né? Até eu me espanto, entendeu? Mas isso é o que a unção é, que é uma capacitação para um ofício, para a obra do ministério. Você que está nos ouvindo, o som tá bom, tá chegando legal aí na live, dá um ok pra gente aí, por favor. Júnior, é massa demais conversar sobre isso, Júnior, porque começa a fluir coisas aqui, né? E eu vendo você falar sobre unção, me lembrou uma criança quando recebe um brinquedo. Tem crianças que pegam logo o brinquedo e arranca logo as rodas, né? E ali o brinquedo fica todo desmontado. Tem aqueles não, que pegam o brinquedinho, não tira nem o plástico e guarda. E tem aqueles que já tiram o plástico e brinca bem direitinho com um brinquedo. Assim eu acho, eu acredito, eu associo como são as pessoas trabalhando com a unção de Deus, com o Espírito Santo, com a unção que é derramada sobre as nossas vidas, né? Então tem pessoas que cuidam bem direitinho, tem pessoas até que guarda, né? Com tanto carinho, tem tanto zelo pelo aquele presente que guarda, né? Tem pessoas que já utilizam, já aquele mais ousado, né? Rasga mesmo o envelope e vai e parte para cima, né? E tem aquele desleixado, que Deus derrama a graça, derrama a unção e ele, não,
se despeda. Ele mesmo acaba com o ministério dele. Porque às vezes a gente vê gente culpando o diabo, gente culpa isso, culpa aquilo, e muitas vezes a própria pessoa, né, é que não deixa fluir aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida, né? Perfeito. Em se tratando da unção, eu, por um tempo, e eu não descarto, né, a importância de jejum, Claro. de oração, da palavra de Deus. E do exercício da palavra, né? Mas parece heresia, mas não é. Necessariamente, o que intensifica a unção não são as atividades religiosas. E por muito tempo eu já enjoei de forma legalista. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas eu já fiz todas essas disciplinas de forma legalista. Não é Porque eu me achava merecedor. E a unção não é por merecimento. Faz para receber, né? Embora existem níveis de unção. Daqui a pouco, se o pastor for continuar, a gente fala sobre esses níveis, né? Mas, necessariamente, não são as práticas religiosas que intensificam a unção na nossa vida. Eu acho que a Bíblia diz que Deus ocultou as coisas, algumas coisas poderosas assim, alguns níveis de revelações. Ele ocultou dos sábios e entendidos e ele escolheu revelar, eu acredito, para as crianças, né? Para os famintos. E isso fala de uma humildade. Então eu acho que a maior chave mestra para a unção, todas essas disciplinas espirituais são muito importantes. Claro. Mas existem pessoas fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Tem pessoas que oram muito, sobem muito monte, conhecem muitos versículos e decoram, sabe de cor, muitas passagens das Escrituras. Mas eles não têm uma mente renovada. Eu também acho esse Entende? Um grande problema. Aí eles engessam a ação de Deus. Eles acham, eles têm alguns preconceitos a respeito da igreja, de como deve ser feito, sabe? E a unção de Deus, embora existem níveis que vai exigir de nós um custo, porque a unção tem um custo, né? O custo de entrega, né? Sim, senhor. A Bíblia diz assim, que Deus, ele se agrada não de sacrifícios, né? Mas de quê? De obediência. Mas a obediência vai exigir de nós sacrifício. Né? Não, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, mas a obediência vai exigir um nível de sacrifício. Né? Mas, Júnior, tudo isso também tem muita culpa também das lideranças. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com um rapaz e ele estava questionando a questão da parede preta. Eu disse, sabe por que existe a parede preta? Porque a branca não resolveu. A branca não resolveu. Tá aí, a branca não está resolvendo. Por quê? Porque nós temos mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Isso é dado real. Todo mundo sabe disso. É só sair na rua, a pessoa já foi na igreja, a pessoa já trabalhou, já fez, já serviu algum tempo na igreja, não está mais na igreja. Então, alguma culpa as igrejas, nós líderes, temos. Então, a parede preta surgiu porque a branca não estava, em certa forma, preenchendo aquele vazio, aquela angústia, retratando, buscando, fortalecendo, né? E uma série de coisas. Então, eu estava falando para ele isso, cara. E eu digo, cara, e eu vou te falar uma coisa. A pessoa, quando ela está doente, quando ela entra na igreja, a última cor que ela olha é a parede. Boa. A última cor que ela quer ser curada, cara. Perfeito. Pode ser branca, azul, verde, qualquer cor. Ela não está preocupada em questão de cor, não. Ela está preocupada se Deus está ali agindo e está ali na penitência, né? De receber uma misericórdia de Deus, um favor de Deus. Entendeu? Então, Perfeito. isso que as pessoas procuram. E essa unção, né? Que muitos lugares se dizem santos, não tem. É o que eu estava te falando da questão dos apóstolos. Esses homens de hoje que se intitulam apóstolos. E a gente não sente, não vê e não tem referência dessa unção que emana desse altar. É isso que eu fico preocupado. Né? Então eu acho que essa unção que a gente tanto fala, ela emana quando a gente se humilha, Perfeito. quando a gente desce, quando a gente... É tipo assim, eu costumo dizer que isso é tipo antibiótico. Se você você tem um problema, você tem um tratamento, você toma um antibiótico, ele passa. Aí esse problema volta de novo, Júnior, você toma o mesmo antibiótico, ele pode passar de novo. Mas da terceira, da quarta ou da quinta vez, esse antibiótico não vai fazer efeito.
Por quê? Porque o corpo ele cria anticorpos e já se acostuma com aquele antibiótico. É ou não é? Pode falar com quem está na área de medicina que acontece isso. A pessoa toma um remédio, dor de cabeça, eu fico bom com esse aqui. Pá. Aí chega um ponto que ela não fica mais boa com a dor de cabeça. Entendeu? Porque o corpo é inteligente e cria anticorpos. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos um corpo. Perfeito. Entendeu? Top. Então tem antibióticos que não funcionam sempre. Tem que ter a renovação. Boa. Muito Renovação, filho. Então é isso que falta nas igrejas hoje. É essa busca dessa unção, que é a unção não engessada, como você falou. Essa unção, ela vai emanar do pastor, ela vai emanar do presbítero, do evangelista. É para emanar de todo mundo. Essa unção está aí, dada pelo Espírito Santo a quem buscar, meu filho. Perfeito. Não está limitada a mim, a você, ao apóstolo, ao querubim, ao serafim, não. Ela tá exposta para todos, Júnior. E é essa busca diferente que a gente tem que ter. Hoje, rapaz, é bom ir no monte. Amanhã a gente faz aqui na igreja. Perfeito. A gente acampa na igreja. Não, a gente sobe o muro. Não, a gente desce, a gente pula. É isso que Deus quer da nossa vida. Essa versatilidade que Deus quer da nossa vida, Júnior. Muito bom. Entendeu? Essa quebra desse gesso, dessa coisa, o culto tem que ser assim, é assado. Não, mas só fulano pode dar as bênçãos. Não, só fulano prega. Irmão, isso está acabando com as igrejas hoje. Entendeu? Eu acho que a gente, enquanto pastor, a gente vai sempre ver ouvir e ver situações dessa natureza, né? O senhor disse que isso, na sua opinião, vem muito das lideranças e tal. E eu acredito que sim. Mas, infelizmente, foi formado assim. Acho que devido a... Eu sou muito novo, né, para falar disso. Mas eu vou falar do meu caso. Na igreja que eu servi como pastor e das oportunidades que eu tive de pastorear. A mente das pessoas, elas estão, assim, muito presas, sabe? O povo está tão acostumado à manipulação que o meu trabalho... Eu vou falar de mim. Desconstruir isso. Meu trabalho, eu tenho que... Pastor, eu evangelizo. O meu trabalho é muito voltado para o evangelismo e tal. Por exemplo, eu estimulo a igreja a buscar os dons, a ter uma avidez pela unção, né, a partir da palavra de Deus, por experiência sobrenatural com Deus. A gente tem experimentado isso, tem visto cura e tal. Só que, ao mesmo tempo, nosso propósito com isso é para que a igreja ela se volte para o perdido, né? A manifestação do poder tem esse propósito. Só que, no pastorear, meu maior desafio é evangelizar os crentes. Os crentes, O povo fica mente assim, aí eu tenho que ir lá bifar muito. Aí tem que ter muita graça. Tem que ter até uma unção para isso, né? E aí você tem que ir lá, não. A gente é direta. Eu também não. Eu não sou um cara assim que gosta de quebrar princípios, sabe, da palavra de Deus. Eu entendo que os princípios da palavra são imutáveis. Não se mexe, né? Contudo, eu acredito que a forma com que a gente entrega muda. Eu entendo isso, sabe? Eu também não sou um cara que fica querendo inventar roda. Graças a Deus. Eu sou bem novinho, mas tem muita coisa que eu sou muito intransigente. Você perguntar, Júnior, tu é religioso? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de religiosidade. Até um dia desse eu dizia, não sou religioso. Mas todo mundo tem um pouquinho. Né? Tem. Todo mundo tem. Mas assim... Mas eu vou orar de bermuda. Né? Todo mundo tem um pouquinho... Tem gente que não consegue. Antigamente eu não tinha... Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu ia pra praia, irmão. Eu ainda não consigo. Eu ia pra praia. Eu ficava de calça, só eu de calça, irmão, na praia. Meu Deus. Sério. Do céu. E na mó... Não, eu sou crente, compadre. Mas... E depois a gente vai, né? Isso diz muito sobre os ambientes, a atmosfera que você está exposto ali. Mas assim, meu trabalho hoje, acho que o trabalho do pastor que está... A minha igreja é uma igreja nova, relativamente nova. Então a gente tem que... Eu não sou um cara que fira os princípios da palavra, mas eu não curto, assim, engessar a coisa. E como eu disse, eu não fico atrás de inventar a roda já tá pronta, tá aqui, ó. Tá a história da igreja aí para nos ensinar muita coisa, os pais da igreja, homens que já choraram que a gente não chorou, né? Tem homens hoje que estão trabalhando, tem uma bagagem como o senhor, hoje tem uma bagagem maior que a gente. Hoje a gente colhe frutos que a gente não plantou. Né? Tem pessoas que, por exemplo, como o senhor, né? Já tem uma bagagem e eu ouço, né? E para mim é uma referência também, como tantos outros pastores que eu tenho a oportunidade de sentar junto e de falar, né?
né? Novo, os caras me ouvem. Mas assim, o maior desafio é esse. O povo... E o meu trabalho na igreja, e eu acredito que deveria ser o trabalho de todo pastor, e a galera entra em choque lá na igreja. Meu trabalho, assim, não é tipo, sabe? Quando eu falo da unção, não é algo... Eu não ensino o dom pelo dom. Eu não fico ensinando a galera a ter um desespero pelo dom. Eu ensino as pessoas a buscarem o seu real chamado em Deus e descobrir isso, discernir isso. Porque os dons e a unção vai acompanhar o chamado. Então eu digo, cara, não foca no chamado. Eu digo, não foca no dom. Foca no teu chamado. Se você for para Deus, discernir em Deus o teu chamado, a unção virá. O dom vem. O dom vem. Aí o que acontece? Hoje eu ensino as pessoas a essa emancipação no reino do Espírito. Entendi. Essa é o que você falou. O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ter um relacionamento funcional com todo mundo, à medida que a gente se rende, que a gente busca. E a unção que está sobre o pastor, ou sobre aquela pessoa que se admira, irmão, ela pode ser liberada sobre a tua vida. Muito. Você recebe a unção que você... Você nunca vai receber uma unção que você desrespeita, que você descredibiliza. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer sinal nenhum por causa da incredulidade de pessoa, do descrédito, né? Enfim. Mas assim, muitos pastores não querem ensinar a igreja a ser guiada pelo Espírito Santo. Eles querem ter uma espécie de monopólio onde eles têm total controle. Eles não querem ensinar cada crente nascido de novo a ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Por quê? Porque no dia que tiver BO, no dia que tiver adultério, mungango, fica tudo ali. O pior, Júnior, o pior. Agora, quando a gente ensina todos os crentes, cada novo convertido a amar Jesus, a ter um relacionamento funcional com a pessoa do Espírito Santo, irmão, a gente tem uma igreja poderosa em Deus. Seu altar o diabo não pinta e borda numa igreja dessa. Seu altar não tem coisa encoberta. E não tem essa de um vem aqui. Não. Cada crente tem autoridade no reino espiritual. Sabe? E a gente tem uma igreja poderosa em Deus. Eu acredito tanto nisso. E eu louvo a Deus porque aqui na Mar de Deus a gente vê essa liberdade. Você percebe, né? E quantos pregadores nós temos aqui? Quantos? Muitos. Graças a Deus. Cantores, muitos. E profetas, muitos. Porque tem que ter essa diversidade. Massa. Entendeu? Porque aí não fica pecado, não fica... Pode chegar alguém acusar alguém aqui, irmão, não cola. Essa do diabo não cola aqui. Porque tem muito vaso, tem muita mulher de Deus aqui na Mar de Deus. Não tem essa parada de... Não, a unção é só com fulano, com Beltrano, né? Não. Né? Aqui na Mar de Deus, procura a irmã fulana, procura o irmão fulano, procura o pastor, procura a liderança. Entendeu? Tem essa diversidade que é justamente... para não ter esses embaraços, entendeu? Perfeito. Eu acredito assim, que quanto mais o poder de Deus se espalha, mais a igreja fica saudável. Veja bem, a gente parte do princípio seguinte, a criação humana, todos nós, até hoje, não se descobriu um DNA igual ao outro. Perfeito. Todo mundo tem o seu DNA e os DNA de 6 bilhões de seres humanos são diferentes. Por que a unção, por que o poder, por que a maneira de que Deus vai trabalhar é igual, tem que ser assim. E não é, meu querido. Deus tem uma porção para mim, tem uma porção para você, tem uma porção para... Né? Para cada um de forma diferente, porque nós somos diferentes. Então os tempos são diferentes e algumas lideranças não entenderam isso. Que a unção, ela vem, a unção é da Bíblia, é de Jesus, é do Espírito Santo. Doutor, mas só que o contexto que ela vai atuar não é mais o da igreja primitiva. Passou, filho, passou. Nós estamos vivendo outros tempos e nós temos que atuar e ser usado por Deus nesse tempo novo. Então, eu acho que a unção é isso, ela é renovada, ela é renovável, ela vai atuar diferente, ela vai agir diferente e assim por diante. Sempre com um propósito específico. Eu concordo com isso. Maravilhoso. Até porque... Por exemplo, homens antes de nós, depois mesmo da igreja primitiva, os camaradas iam evangelizar a cavalo. Aí a gente vai fazer do mesmo jeito. Né? Tem uns caras que... Até esse debate da parede preta, eu acho muito... Pedro andava com peixeira, eu vou andar com peixeira? Eu acho assim... Até esse assunto mesmo da parede preta, eu acho muito batido, mano. Eu acho gordo que não tem o que fazer. Não tem porque mais, a parede é preta. Não tem mais eu fico assim, preguiça. Não, sério, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma soberba. É porque o negócio... Não tem mais lógica.
Quando não é para é coisas assim triviais assim que não muda a vida de ninguém. E o pior de tudo, as pessoas veem pessoas confessando a Jesus, sendo transformadas, curadas nas nossas igrejas. E tipo assim, existem evidências assim claras de uma manifestação de Deus assim, as pessoas estão brigando por parede preta. Estão brigando, né? Gente morrendo sem Jesus, pessoas descendo, né, em leito de enfermidade, e as pessoas preocupadas com coisas assim que não mudam e não afetam positivamente a vida de ninguém, gente. Só divide. Pronto, vamos lá, Júnior. E a unção, ela que contexto nós vamos trabalhar a unção? Porque ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela dá um mote. Agora eu gostei. Pronto. Eu vou falar sobre o que ninguém fala. Fala aí. Certo? O que ninguém fala sobre a unção. Que a gente lembra quando eu falo de unção? Geralmente, aquela galera com muito apetite dos dons, de ver... Todo mundo tem um ministro que a gente admira e gosta de dar... E identifica, sabe? Se familiariza com a forma na qual aquela pessoa se move na unção. Com certeza todo mundo está assistindo, né? Os irmãos aqui que estão presentes. Tem alguém que olha assim, poxa, cara, eu queria fluir como fulano de tal. Cara, que unção, que atmosfera quando essa pessoa começa a se mover com o Espírito Santo. Mas a gente, quando fala da unção, a primeira coisa que vem é cura, que é muito bom, milagres, prodígios, maravilhas, e isso é apenas um lado da moeda. Tem muita coisa. Mas eu quero falar hoje sobre um aspecto da unção que é pouco falado. Qual é, pastor? Né? A unção para suportar pancada. É sério. Manda aí, como é? Fala aí. Ó, a Bíblia diz que... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Beleza. Vai, continua. Jesus, ele estava no Getsemane. Perfeito? Vamos lá. Jesus, ó. A Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista. Ele não fez um milagre sequer sem antes ser batizado. E lá no Jordão a gente vê, após ele ser batizado, quando ele é levantado das águas, ouve-se a voz do Senhor, ecoando da eternidade, diz: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo." E no mesmo momento, a Trindade se manifesta ali, porque o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e ele repousa sobre a pessoa de Jesus, né? Regra geral ali, é como se Jesus tivesse sido ungido ali. A gente tem Jesus homem ali, né? Não sei se vocês sabiam, mas Jesus era um nome muito comum ali. Né? Então, Jesus, José. o Cristo fala do ungido, né? Então, você que tem aversão à unção, que não acredita em cair nesse negócio, então você está tendo aversão com a pessoa de Deus. Porque esse negócio de unção, de cura divina, de milagre, não foi algo que o Adson inventou, eu inventei, nem o evangelista de cura inventou. Jesus começou esse negócio. Imagine hoje uma pessoa flutuar. Eu acredito nessa possibilidade. Eu acredito, mas você vê o escândalo que isso ia causar. Sim. Não é? Uhum. E isso é totalmente possível. É possível. Basta a gente... Agora sim. Então Jesus ali, ele era homem. Jesus era um nome comum. Né? É por isso que a Bíblia não chama a gente de o corpo de Jesus. Chama o corpo de Cristo, né? Porque Jesus ali fala da parte humana, né? De 100% homem, 100% Deus. Mas o Cristo fala, né? Nós temos isso, desse aspecto espiritual. Então nós somos o corpo de Cristo, do ungido. Né? O que ele é a cabeça. Eu costumo dizer, né, usando uma figura, que Deus é o cabeça, o Espírito Santo é o pescoço. Né? A igreja é o corpo, então mas o pescoço é quem guia, né? É que, a partir da cabeça, né? Ele vai dando ali os comandos ali, vai conduzindo. Então Jesus, regra já, ele é ungido ali. O Espírito Santo desce lá em forma corpórea de uma pomba e ele não faz um milagre sequer sem depois do batismo nas águas. Aí ele vai para o deserto, sai do deserto, vence o diabo com a mesma arma que eu e você devemos usar, que é a palavra de Deus, o que está escrito. E depois ele começa a operar com milagres, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Só que chega um momento que ele está no Getsemane. E esse é um dos momentos onde nós vemos Jesus ali, humanamente falando, o homem Jesus, ele está dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice. E daqui a pouco ele diz: mas contudo, seja feito a tua vontade, não. Humanamente falando, há um nível de pressão muito grande ali. Com certeza. Mas ele diz: se possível, passa de mim. Mas ele diz: mas seja feito conforme a tua vontade. Então, a gente vê ali uma capacitação
mesmo, no homem Jesus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós. Então Jesus, ele suportou a cruz pelo Espírito. Uhum. Ele venceu aquela pressão no Getsemane pelo Espírito. Ele foi ressuscitado também pelo Espírito, né? Então a gente fala muito da unção nesse aspecto que todo mundo fala e que é tão maravilhoso, mas a gente acaba esquecendo que a unção também é uma capacitação para aguentar pressões, pancada. Verdade. E tem esse aspecto da unção que é pouco falado. Existem coisas que, humanamente falando, a gente não dava conta. Não dá. Não dá. E esse é um aspecto que é pouco falado, mas é tão necessário. A igreja hoje a gente nunca se teve um momento onde a igreja tem a oportunidade de estar tão equipada. Eu não digo isso só do ensino, eu falo pela internet, pela comunicação. Hoje todo mundo tem informação na palma da mão. Mas nunca se viu um povo tão preguiçoso. Com tanto livro de graça. Tipo assim, você pode baixar qualquer conteúdo sem conta de graça, cara. Mas as pessoas, elas têm uma carência de maturidade. E não é a maturidade que eu falo, não é uma maturidade assim só por conquistas, sabe? Eu falo da maturidade que vem pelas pressões que você suporta. A gente vê hoje uma igreja... Eu estimulo a igreja a entender o lugar dela em Deus, né? Eu sou essa igreja também, sou parte dessa igreja também. Mas existe gente muito ignorante com relação àquilo que elas têm na pessoa de Jesus. E essa ignorância, né, leva das pessoas a apanhar e viver uma vida que, em vez de... A Bíblia chama de essa vida de uma vida de glória em glória, de fé em fé, é uma vida sempre crescente, nunca regredindo. As pessoas, a impressão que se tem é que a maioria está regredindo. Por quê? Porque elas aprenderam a comemorar, a celebrar e na hora do problema, pressão, da luta, desistir. Exatamente. Né? A gente diz que para ter azeite tem que ser pressionado, tem que, né? Mas não é todo mundo que consegue gerar azeite no meio da pressão. Nem todo mundo consegue, passar por essa prensa. Então a gente vê uma igreja assim, me desculpa, eu respeito a igreja de Jesus, mas tem muita gente assim, muito... Todo não me toque, qualquer coisinha, não me dê a paz. É coisa assim, eu não falo nem de pressão mesmo, é de coisa assim que... pequenas. Quando a gente se falar de tempestade grande, já era. Já era. É porque as pessoas se acostumaram apenas a esse aspecto da unção, do milagre, da unção, e eu prego sobre isso com frequência. Eu estimulo a igreja a caminhar nisso. Mas, irmão, se a gente caminhar em um nível profundo de unção, vai ter chibatada. E outra coisa, a gente vai ter pancada. Vai ter pancada, mas vai ter muita resiliência também, né, Júnior? Porque a gente é acostumado Mas a ver... essa questão que a galera ignora. O povo tá nem aí pra resiliência. Porque, Júnior, o povo está sendo acostumado a receber tudo de graça, tudo pronto. Quando não vem, não, vai como uma comida, vem pronta. Não, tem que cozinhar mais um pouquinho. Não, tem que botar uma lenhazinha. Aí, é isso. Não, eu não tenho... Rapaz, fulano, vamos ajeitar aqui a igreja aqui, tem um negócio... não, pastor, vai ser que, Quando pergunta isso, eu já sei que não vem, que não quer vir, né? Que quem quer vir diz assim, pastor, estou me preparando, é agora? Não. Entendeu? Vai ser que hora, vai ser que dia, quem que vai estar com a gente? Ele já não quer fazer, entendeu? Então a gente eu vi um quadro na internet, um cara com aquele, como é o nome daquele bicho que tem vários lados coloridos, como é? Cubo mágico, né? Cubo mágico, pronto, cubo mágico. Tem um cubo mágico, para você que está nos ouvindo, tem um cubo mágico que todos os lados são a mesma cor. Legal. Viu? Aí você não tem a decepção de perder, você está sempre ganhando, está sempre finalizando o jogo. É assim que está hoje. Exato. Está uma geração de mimimi que o cubo mágico dela é a mesma cor em todos os lados. Para quê? Para não ter perda, para não ter decepção, para não ter... Entendeu? Então assim está o pessoal, está o povo na igreja. Entendeu? Com um cubo mágico em todas as cores. Porque não quer perder, porque não quer ter decepção. Irmão, vai ter. Ontem eu falei sobre rejeição.
Tem gente chorando aqui na igreja sobre rejeição. As pessoas são rejeitadas, querido. E nós temos que aprender a se desprender disso, senão a gente não consegue caminhar, Júnior. Perfeito. Você foi rejeitado. Eu fui rejeitado quando minha mãe me deu, quando eu tinha 2 meses. Pronto, e a pessoa está doente até hoje. Com 46 anos, 47 anos, ainda está doente dentro da igreja, porque foi, meu irmão, vira essa página. Perfeito, é isso aí. Vira essa página, não tem mais jeito, não vai ser igual o Nicodemo, vai nascer de novo do ventre da tua mãe, não vai. Então, doutor, você tem que nascer de novo no espírito da água e no espírito de bola para frente, doutor. É isso aí. Entendeu? Então, isso que está acontecendo com a igreja. E dito isso, por favor, irmãos, eu não sou assim a favor daquela teologia miserável. Entende? Eu não estou dizendo aqui que você tem que virar um franciscano e não, tem que sofrer. Não. O sofrimento pelo sofrimento, como o dom pelo dom, não muda muita coisa, não. Entendeu? Isso só vai gerar ignorância em cima de ignorância. Mas eu falo, você pode perceber, todo homem, toda mulher que foi extremamente usado pelo Espírito Santo, fluiu em dons, irmãos, esse pessoal foi extremamente caluniado, passou batalhas, né, intensas assim. E é até bem-vindo. Eu acho que cada crente tem que aprender E só uma relação com o Espírito Santo gera isso na gente. Não vai ser fácil não, irmão. Para ninguém. Nunca foi. Não foi fácil para Jesus. O próprio Jesus foi tentado. E ter essa consciência já muda muita coisa. Já derruba aquela síndrome lá do super-homem. Uhum. É muito bacana. E ao mesmo tempo a gente chegar a esse lugar em Deus, dessa verdadeira maturidade mesmo, de você entender que, embora eu não seja super-homem, né, eu preciso depender mais e mais do Espírito Santo e ser resiliente. Existe uma resiliência que você só encontra na oração. Na oração, na dependência de Deus, na obediência a Ele. Então, embora a gente fale de unção, é pancada, irmão. Pancada. Então, mas a gente tem que assumir uma postura firme diante de cada desafio. Uma postura firme. Porque eu vejo essas pessoas dizendo assim, eu sou ungido. Pastor, fulano não mexe comigo porque eu sou ungido. Ungido, e daí? E daí? Faz o que com essa unção na tua vida? Porque, irmão, unção tem propósito. É ou não é, pastor Júlio? Toda unção, quando ela é derramada na vida de alguém, ela tem um propósito. Se ela está sem utilidade, ela de nada serve na vida do sujeito. Pastor, eu sou ungido. Eu digo, e aí? E daí? E aí? Para quê? Não tem por ser, irmão, isso não existe. Não. A unção, ela é derramada com um propósito e a gente tem que saber cuidar dessa unção, saber usar essa unção com responsabilidade, com ousadia, né? E muita gente não sabe disso. Ela vai, na tua vida, uma unção que é derramada, Júnior, ela pode transformar vidas, ela pode levantar o caído, ela dá cura ao cego, ela cura o aleijado, ela renova pessoas, ela cura. Então, é esse cuidado que a igreja tem que ter e não está tendo, essa responsabilidade de igreja. Eu acredito também que existem níveis, né? Da unção. Vai, manda aí os níveis aí. Eu vou, ser muito simples mesmo, sabe? É que eu lembro aqui. Na Bíblia só teve um homem que foi chamado de ungido. Certo. Eu até anotei aqui. Que foi Ciro, que nem crente era. Massa. Que nem crente era. Gostei da tua Jesus vai e diz assim: Gostei. Ciro, o meu ungido. Gostei. Ciro era inimigo, Deus ungiu Ciro para libertar o povo dele. Como é que pode um negócio desse? E os crentes, os crentes que se diz ungido, Deus não disse que era. E aí? Vamos lá. Isso aqui foi bom. Eu gosto dessas coisas contra-intuitivas. Isaías 45. Olha, põe aí Isaías 45. Eu gosto dessas paradas contra-intuitivas que botam para pensar. Mas é muito simples, não tem mistério não. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Quem era Ciro, pastor Júnior? Quem tomou pela mão direita, olha aí, Deus pegando o cara pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descinir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Vai, manda mais.
E eu irei adiante de ti, está falando de Ciro, e o Senhor dizendo, endireitai os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, quem te chama pelo nome. Olha o que Deus fez com o cara, ó. Por amor do meu servo Jacó. Deus vai lá, pega um cara que não é da nação de Israel e unge o cara. Ó, meu eleito, eu te chamei pelo meu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhece. Não me conhecesse. Como é que pode um negócio desse? Olha o que Deus faz. 5. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda tu não me conheças. Como é que pode, Júnior, um negócio desse? 7, para encerrar. Então, deixa no 6, pronto, deixa no 6. Para que saiba desde o sol nascente, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Pronto, acabou. Manda aí. Repete só a pergunta, pessoal aí. Como é que Ciro, o rei todo-poderoso, que não era crente, não fazia parte de Israel. Deus pega e diz, pega ele pela mão direita, unge o cara para libertar o povo dele. Beleza. Manda aí. Eu vou voltar para a conversa do início. Vai lá. Né? Não tem como falar da unção sem falar do Espírito Santo. Vamos lá, o que é unção? A unção é uma capacitação. Né? É uma habilidade sobrenatural. Para um propósito específico, né? De ordem espiritual. Então, a unção, ela é essa habilidade divina. Ela é essa capacitação. Alguém está sendo equipado para algo, né? Ciro aí foi ungido, ele foi capacitado. No início eu disse que o Espírito Santo é uma pessoa. Perfeito? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é algo, ele é alguém, ele é uma pessoa. E essa pessoa é relacional. Uma outra coisa. O Espírito Santo é uma pessoa, a unção é um produto do Espírito Santo. O Espírito Santo que produz. Por exemplo, vou repetir lá, os ossos de Eliseu ressuscitaram o homem. Havia unção nos ossos, irmão. O Espírito não está morto. Fisicamente falando. A unção, né? Por exemplo, eu pego um livro de um cara que já morreu, eu recebo uma transferência de unção. Ao ler, meus olhos começam a chorar, eu começo a ser ativado. A história daqueles homens me ativam, transfere algo para mim. Eu recebi impartição por meio desse conteúdo, ouvindo uma pregação de um homem ungido. Contudo, a unção é um produto do Espírito Santo. Na antiga aliança, o símbolo do Espírito Santo era o azeite, era o óleo. Né? Só que no Novo Testamento, a gente tem uma amplitude do que é a unção. No Novo Testamento a gente tem a substância da unção, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, esse homem foi ungido. Ele foi capacitado para um propósito naqueles dias. Mas ele não tinha propriamente a pessoa do Espírito Santo, embora ninguém tivesse naquela ocasião. Mas aqui se trata especificamente de uma capacitação, de um propósito, de um fim específico. Quer dizer, Deus pegou a jumenta, fez falar. Ele fez isso até com Naamã, né? Naamã. Livrou pessoas a Pronto, o propósito. Foi uma espécie de unção também ali, né? Então ele pega Ciro, que é um cara que não era dos judeus. Ficou claro? Deu pra... Não, deu. E pega o cara, unge o cara para aquela missão. Perfeito. Entendeu? Mas Ciro foi lá e fez, mano. Mas é legal isso, né? Entendeu? Então eu queria ver a hora. Vamos fazer o primeiro sorteio? Vamos preparar o primeiro sorteio? Hã? 9,50 agora. Ó, quem tá na live aí, nós vamos sortear um brinde agora. Quem tiver aí na live, faz a... Cadê os nomes? Quem tá na live, diz assim, eu quero. Diz assim, eu quero, que a gente vai sortear. Você que tá nos ouvindo aí, fala eu quero, eu tô. Pra gente já sortear o primeiro brinde aqui. Ô, Glória. Abraão, ó. Abraão falou, ô, Glória. Fala aí, pô. Manda papai, que é isso, mano. Guilherme, bota aí, Guilherme, eu quero, vai. Vai, Guilherme. Samara Mendes, ó, eu quero. Anota os nomes aí, por favor. Vamos lá, deixa eu anotar aqui, Júnior, só pra gente fazer logo o primeiro sorteio. Fica à vontade, pastor. Samara.
Eita, gente mais, ó. Ângelo. Tem um tal de Ângelo aqui, que eu não sei quem é. É teu, Júnior? É teu? Oi? Ângelo? Não. Perdi. Abraão. Ana Cristina. Tem mais gente aí? Estão copiando aí? Ana Cristina, o Islando. Tem mais gente? É porque eu perdi aqui o nome. Eu saí e entrei sem querer. Tá anotando a Raíssa? Opa. Deixa eu só dar um texto aqui para... Enquanto a negada anota. Vai mandando eu quero aí, que vamos sortear. O senhor falou sobre Ciro, né? Ciro. Só ler um texto aqui que vai... Vamos lá. Acho que é 2 Coríntios. Obrigado. 2 Coríntios. Manda aí. Vai falando eu quero, que a gente está anotando e vai sortear agora, viu? 2 Coríntios 1, 21. Só para fechar aquele... Do Ciro lá? Não, no Novo Testamento, que fala sobre a gostou, questão... Tu gostou, Não, né, sobre a questão da unção, né? Por exemplo, né? Gostou. Ele foi ungido, mas Foi. o Novo Testamento fala. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Só isso. Para fechar aquele raciocínio. Ou seja, ele nos ungiu, né? O Senhor. Nos ungiu. Mas a quem Deus deu o nome, tem porque Deus dá um nome para algumas pessoas. Por exemplo, quem é o escolhido do Senhor no Novo Testamento? Quem é aquele é meu escolhido. Ele disse com quem? Ele só disse com Paulo. Não é não? Ele vai de Ananias? Vai porque ali é um vaso escolhido. E o legal nesse texto é que conclui aquele raciocínio lá sobre a unção para suportar a pressão. Entendeu? E ele diz assim, vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido e ele é como se ele falasse que ele iria aprender a padecer pelo meu nome. Pronto, é isso aí. É. Não tem um cara com a unção, né? O quanto ele vai padecer pelo meu nome, entendeu? Então tem coisas que Deus é específico para algumas pessoas. Quem Deus mudou o nome? Jacó. Legal. Entendeu? Então Deus tem essas coisas, essas particularidades. Então eu acho que é isso por isso que eu acredito, e eu estou num culto ali, e eu digo que tudo pode acontecer. Qualquer Perfeito. coisa, na vontade de Deus, ele faz qualquer coisa, entendeu? Transladar, tirar a gente daqui e mandar para outro canto. É sempre um padrão de Deus assim. Ele recebe o camarada de qualquer maneira que ele vier, mas ele sempre tem esse padrão de transformar. Tem. Né? Ele faz questão de ir lá e não chama mais Jacó, não. O cara assumiu que era Jacó, mas vai ser Israel agora, vai ser um príncipe. Pronto. Né? Ele, quando ele achou graça aos olhos, acabou, velho. Ele Acabou. muda, ele transforma. Ele muda, né? ele transforma e ninguém... Pronto, e aí? Vamos ou não vamos? Cerrou, gente. Vamos fazer o primeiro sorteio aqui. Vamos fazer o primeiro sorteio. Manda aí, só pra gente... Tem muita coisa ainda pra se falar aqui. Cadê os estágios? Vamos falar dos estágios aí? Alguma coisa de estágio? Dos Da níveis? unção? Da unção? Vamos lá. Vamos lá, né, doutor? Dá tempo? Peraí. O Felipe entrou agora. O Felipe é... Vamos sortear o primeiro brinde, Felipe. O Ângelo está dizendo que é o que senta na frente. Ah, tô vendo, Ângelo, tô conhecendo. Viu? Ângelo, você estava bem na frente, eu me lembro de você. Lembrei sim. Lima, eu quero. Ok. Eu estava na rua, Vaz, tá certo. Vanessa, Maciel. Correria. Pois vai participar do brinde, Vaz, agora, vamos? Ei, parece que a negada fala pros outros, né? Que entrou um monte de gente agora, né? né? Do sorteio, é? É. É forte, Brasil. O Felipe, eu não sei o que é, mas eu quero. Vamos sortear que a gente vai continuar o assunto aqui sobre o Espírito Santo, sobre unção. Que a glória de Deus aqui permaneça conosco.
Outra coisa linda de falar também é de gratidão, né, Júnior? Sim. Ai, meu Deus. Muito bom. Eu começo a agradecer a Deus, eu começo a chorar. Júnior, tu já teve algum dia a impressão de ter sido transladado, Já. saiu de um lugar e de repente tu estava em outro lugar? Já. Agora, o primeiro brinde, Eita. o que é, minha filha? Eita, Jesus. É negócio de cabelo de mulher, viu? É forte. Se você ganhar, tira um papel Tirar? aí, Júnior. Tira um, por favor. Pode abrir? Pode abrir, claro. Karina. Karina. É a Karina da irmã Fernanda, amor, aqui é? Karina da irmã Fernanda. A senhora ganhou esse brinde aqui, que eu não sei o que é, mas é cor de mulher, viu? É forte. Vai estar aqui amanhã, a senhora pega no culto. Amém? Primeiro brinde, vamos já sortear outro, já tá? Vamos lá, Júnior, vamos lá, pastor Júnior. Vamos falar dos níveis de unção agora? Vamos lá. Um pouquinho dos níveis. Pouquinho, que é muita É. coisa, Júnior. Show, Muita show. coisa. Vamos lá. O Espírito Santo, quando o camarada aceita Jesus, todo mundo que aceita Jesus, que confessa Jesus, a partir, né, ele tem a experiência do novo nascimento, ele tem o Espírito Santo, ele recebe a pessoa do Espírito Santo que passa a residir nele. Aham. Né? Todo crente nascido de novo, o Espírito Santo passa a morar, a habitar, a residir nele. Perfeito? Ok. O Espírito Santo, quando... Eu posso ir anotando aqui? Fica à vontade, pastor. Quando esse novo crente, né, acabou de crer com o coração e confessar com os lábios Jesus, ele recebe o Espírito Santo Certo. em plenitude. Ele não recebe um pouquinho do Espírito Santo. Ele recebe a pessoa do Espírito Santo na sua totalidade. Ok. Perfeito? Ok. Só que a unção, ela não é dada em plenitude para um crente. Claro. A pessoa do Espírito Santo, sim. A unção, ela é dada por medida. Até porque ele não tem nem preparo para Exatamente. trabalhar isso. Né? Então o Espírito Santo, ninguém recebe ele por medida. A gente recebe ele é uma pessoa. Tem como você receber um pouquinho do Júnior, né? Sim, naturalmente falando e literalmente falando, não tem como. Tem uma pessoa, A unção é proporcional. o Espírito Santo não é nos dado por medida. Ok. É em plenitude que nós o recebemos. Porém, a unção, ela nos é conferida por medida. Certo. À medida que eu busco, à medida que eu me rendo, Quanto mais à medida busca, que eu me mais... consagro, enfim, né? Embora a Ok. gente fale que as disciplinas espirituais desassociadas do coração correto, não muda muito o jogo, não. É interessante quando a gente primeiro entende que aquilo que a palavra diz. O Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Tem gente dando tudo. Dando sacrifício, em primeiro lugar. Aham. Né? Primeiro é a obediência, rendição, contrição. E isso vai trazer um sacrifício correto e aceitável a Deus. Mas o maior dos sacrifícios, né, em se tratando dos níveis da unção, é um coração rendido. Eu acho que a maior chave para a unção é a humildade. A gente podia falar muita coisa, mas é humildade mesmo. O coração correto. Não é uma questão de práticas religiosas, é a questão do coração. Então, filho meu, dá-me o teu coração. Ele diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o melhor lugar para guardar é como? Dando na mão dele. Fala o que você quiser. É tanto que a gente diz assim, mas aquela pessoa, mas aquele, né? Aquele cara, né? A gente não consegue entender, porque a unção ela não é dada por entendimento, nem por, né, por status. Ela é dada por vontade de Deus. Exato. Não cabe a nós isso. E há níveis de unção, por isso que a unção ela nos é conferida por medida. Existem essas coisas, né? À medida que a gente busca, se rende. E ela vai se intensificando à medida que a gente vai obedecendo. Eu creio. A gente vai exercitando. Né? Eu creio. A unção cresce com o uso também. Porque a unção, ela pode, né? Existem níveis. Então, como a unção tem níveis, tem medidas, ela pode diminuir. E ela pode aumentar. Né? Com certeza. Por exemplo, já ouvi dizer assim de eu estar num culto, onde já vi uma unção muito maravilhosa, né? A gente tá ali, a galera acha que a gente anda no meio da rua orando em língua assim, né? Vai comprar o pão já não... Né? A gente brinca e tudo. Mas não, gente, a unção ela tem um propósito. Quando eu falo da unção, é a unção sobre, né? Que tem essas facetas da unção, né? Tem a unção dentro, aquilo que João disse que ela nos ensina todas as coisas, que é essa unção para o relacionamento. Que é a minha intimidade com o Espírito Santo, enfim... É porque fala em Efésios, né? Enchei-vos, né? Exato. 5:18. Tem pessoas que estão
a galera confunde, né? Eu não entendi isso, não demorei a entender isso. Tem gente que tá cheia do poder do Espírito, mas não propriamente da pessoa do Espírito Santo. Tem gente fluindo com unção, mas propriamente elas não estão cheias do Espírito. Tem gente que tá cheia da unção. Né? Então a unção, a melhor maneira de resumir a unção é a manifestação dos dons. É a presença de Deus em manifestação. Né? Mas existem essas duas facetas da unção. Existe essa unção para o relacionamento, que é a nossa comunhão diária com a pessoa do Espírito Santo. Uhum. Eu costumo chamar até das duas pernas para andar no Espírito. O caráter, né? E os dons. Né? É essa unção privada para o relacionamento e a manifestação que é os dons. Eu chamo isso das duas pernas para andar no Espírito. Caráter e unção. A unção vai me levar muito longe, mas só o caráter vai me manter lá. Correto. Né? A unção me leva para muito lugar e tal. Né? E a gente entende também os níveis da unção. Né? Quando eu falo de níveis, porque existem propósitos específicos para a unção. Por exemplo, eu sou faminto. Uhum. Eu não tenho tudo. Mas eu amo me debruçar, eu mexo muito em assunto assim, eu gosto de estudar a história do avivamento. Eu não esqueço do Júnior que tem que viver a vida hoje. Uhum. Mas eu aprendi que ninguém aprende nada com o futuro. O futuro é que vai aprender com nós hoje. Entende? Entendi. Mas a gente aprende muito com o passado. Eu não tô falando de a gente ser, tipo assim, ultrapassado e fazer as coisas... fazer uma... No século XXI... Mas você vai retendo aqui. Eu não tô dizendo... Porque tem gente às vezes que se bitola tanto que eles acham que eles têm que fazer uma igreja... Eles querem fazer uma igreja pro século XXI com a mentalidade do século XX. Quando eu falo da mentalidade, não é... O princípio, desde que seja a partir da palavra, tudo bem. Mas a forma não. Hoje a gente tá bebendo nessa negócio aqui, ó. Acho que teve uma época que nem tinha, né? Esse golpe, né? Teve uma época que ninguém usava bateria na igreja, né? Essas coisas todas. Então, assim, existem níveis de unção porque existe propósito específico. O senhor até falou no início que ninguém se move do mesmo jeito. Mas eu sou fominha. Eu aconselho todo crente a ser desesperado, irmão. A ser inquieto. Deixa quem quiser falar. Eu sempre estimulo as pessoas que eu tenho contato, e eu tenho oportunidade para isso, né? Claro. De nutrir neles, assim, um desespero, uma paixão por um inconformismo, sabe? Por um cristianismo assim impotente. Nunca tá satisfeito, sabe? E tem essa fome que te leva a galgar níveis maiores, mas existe aquela porção que especificamente Deus, na sua soberania, designou para você. Eu creio. Por exemplo, eu leio muitas histórias de homem de Deus e eu percebo que é muito interessante isso. Estava até conversando com o David. Eu leio muito material, aprendo muito, sabe? E aí eu vejo que alguns homens de ministérios assim distintos, eles fluíam numa unção específica. Uns foram muito usados para cura de câncer, de câncer especificamente. Outros já foram muito usados para ver cegos enxergando. Outros... O nível da unção deles era de fazer surdos o aleijado, ouvir. Ser curado, andar isso, dentro da outros igreja. fluíam muito assim. Por exemplo, o Miranda da Deus é Amor. Pronto. Era muito usado em moletas, cadeiras de rodas. Era só chegar na igreja. Então é interessante essa dinâmica e a especificidade de Deus com cada um. Eu acho que... Eu estava até conversando com um amigo hoje lá em casa. Eu disse assim, cara... Tu já parou para pensar assim, qual a área que Deus mais te usa assim e tal? A forma assim, que é claro, tem mais de uma, mas tem sempre uma área... Não, tem uma que se destaca. Né? Tem. E isso é um grande determinante, né, para você. Até do ser humano, né? Que você vai gostando mais, aquilo que você vai gostando é aquilo que você vai alimentando, né? Claro, né? Entendeu? Exatamente. Aí tem essa questão, né, de você prioritariamente entender... Deus dá uns sinais, ele não dá tudo assim de mão beijada. A gente tem que buscar. Ele vai se deixando de ser conhecido. Né? Tanto que Deus não grita segredo. Você nunca vê ninguém gritando um segredo, né, para ninguém. Você tem que estar pertinho. Né? Eu costumo dizer que Deus ele não grita segredo, ele sussurra, né? Você tem que estar pertinho, né? Tu falou agora, eu me lembrei de uma coisa. Tem muita gente que fica assim, colocando muita coisa para Deus, né? Atrás de uma resposta, Tu acredita que eu poucas coisas eu boto assim na presença de Deus? Acredito. Poucas coisas, muito poucas assim específicas. Eu coloco só aquilo que eu vejo que eu preciso trabalhar mais, eu coloco. Mas muita coisa eu deixo que Deus flua. Massa.
Entendeu? Entendi. Muita coisa que Deus direcione, que Deus fale, que Deus mostre, mas isso na vontade dele, no tempo dele, foi Nossa. isso. Foi isso que ele fez com Abraão, cara, no começo. E o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de hoje. Então não adianta ele estar querendo falar com Deus, querendo resposta. Ai, Deus, eu vou abrir aqui. E tem gente que tá Entendeu? orando por tipo assim, É, tem gente às vezes fazendo oração que meu filho já tá orada. já está orado, já está, tá entendeu? orada. Meu filho, vira a página, olha, tem uma coisa, tem mais coisa para falar para você, entendeu? Então tem muita coisa que eu deixo Deus fluir. Por exemplo, em termos estrutural, termos de espirituais e tudo. Eu deixo Deus trabalhar. É ele que me dá a luz, não sou eu que estou querendo, não. É Ele. Ele quer dar um ponto. Ah, esse ponto aqui, tá, vamos orar. Orei, pronto, acabou. Não oro mais. Falo de vez em quando e tal, mas muito específico. Porque pode ser que não seja esse ponto, seja outro. É isso aí. Entendeu? Então a gente fica batendo numa coisa que muitas vezes Deus não quer aquilo para a gente, quer outra Perfeito. coisa melhor. Então é isso que muitas vezes falta no povo de Deus, essa paciência. O senhor falou, eu me lembrei de uma experiência. Teve uma época, a gente tava lá, acho que era no carnaval, 4 noites de avivamento. A gente fez lá, dessa direção aí. A galera faz retiro, né? E eu disse, mas não coisa, não vai fazer retiro não. Vamos fazer 4 dias de fogo. Vai ficar aqui mesmo. E aí, meu amigo, foi um dia melhor do que o outro. Na primeira noite, uma mulher que não ouvia do lado direito, eu fui até ela, ministrei sobre ela, e eu, né? Fui lá, Deus, sabe aquela hora que Deus te... Eu costumo dizer que quando Deus ele te dá uma direção, o Espírito não contata a tua mente, sabe? Você só sabe que sabe, aí você vai. Fui lá, ministrei sobre ela. Quando chegou em casa, ela mandou um áudio pra irmã dela. E a irmã dela já mandou pra mim o fofoca. Ela mandou pra mim o zap da mensagem dela pra mim, ó. Feliz, sabe? E ela, tipo assim, viajando. Dani, tu não imagina quando chegou lá. Rapaz, eu ouvi uma zoada no meu ouvido. Pá, como se algo tivesse aberto. Meu ouvido tivesse aberto. E ela sentia secreções saindo do ouvido direito dela. Só que não era substância mesmo, física mesmo. No espírito ela sentia como secreções saindo e o ouvido dela se abriu. Eu creio. Aí, com uma semana, né? Ela chegou pra mim numa quarta-feira, depois do culto de quarta-feira, ela chegou pra mim. Isso foi vamos lá, foi no sábado, primeiro dia. Ela foi curada no primeiro dia, primeiro sinal. Aí, tem sábado, domingo, aí segunda, terça. Na quarta-feira ela foi pro culto. Sorriso, ó, de Gênesis a Apocalipse. Sorriso dela. Aí no final do culto ela disse assim, pastor, eu quero uma oportunidade de sexta-feira, que eu vou contar o testemunho. Eu fiquei completamente curada. Os médicos, ela estava triste, os médicos tinham dito para ela. Teve uma reunião de irmãs dela, ela me falou, já desconsolada já. Desenganada mesmo, achando que... E aí, ela foi instantaneamente curada. Né? Foi curada na hora, o ouvido dela se abriu. Aí eu te pergunto. Aí quando foi no domingo, ela testemunhou. Aí o que acontece? A gente tava num Se pique, tivesse ido pro retiro, né? tivesse juntado aqui, não, vamos fazer o retiro. E a gente não tava tinha num curado a pique vida. de muito poder. Não era? Esse foi apenas um dos milagres que a gente lembra que... Não, teve ele lá. não tinha curado a senhora. Aham. Tinha ido pro retiro e não tinha curado a Né? senhora. Aí o que acontece? Não fizemos retiro. Todo mundo saiu, a gente ficou lá. E aí, crente que não tinha ido para retiro, colou lá com a gente, lotou. Os 4 dias foi top. E aí em todos esses dias, Guilherme, cara, a gente tava indo pro monte. Orar a Deus, clamar a Ele. Mas a gente queria mexer com o céu, bombardeava o céu com oração. Porque eu acredito que quando você nutre em você e nas pessoas uma expectativa para que esperar que Deus faça, Deus faz. Faz, ó. A gente gerava Sem esse ambiente de dúvida fé e tal. Aí teve um dia que eu tava me arrumando pra ir me ajeitando pra ir pra um monte de manhãzinha, eu lendo aqui a Bíblia aqui, e os meninos tudo me esperando lá em casa, né? A gente se encontrou lá em casa. E aí, de manhãzinha cedo. Aí eu me lembrei que eu tinha conta pra pagar, Guilherme, ó. Eu, vixe, amanhã já é dia tal. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo. E na mesma hora, né? Veio uma inquietação no meu espírito assim. Eu tava viajando, fogo pegando e eu esquecendo que eu tinha conta pra pagar. Responsabilidade, compromisso. E aí, na mesma hora, sentado no sofá lá de casa, eu recebi uma orientação de Deus, uma palavra, sabe? Aquela palavra que vem como uma luva. E eu vi, sabe? Tão real como eu estou vendo o Senhor. Deus falar assim comigo aqui no meu espírito. Ore por tudo e não se preocupe com nada. Acabou. Eu calei a boca, peguei minha Bíblia, desci, mentei no carro e... Nunca mais esqueci dessa palavra. Então eu aconselho você a fazer isso. Ore por tudo, mas não se preocupe com nada. Amém. Vamos sortear mais um brinde. Fala aí, eu quero. Nós vamos sortear mais um brinde agora. Hã? Não, tá entrando, tem gente entrando. Não, se preocupe não.
Quem não mandou eu quero, manda agora pra gente. Mais um sorteio, mais um brinde aqui. Olha aí, Karina. Não, Karina, tu já ganhou, tu não pode mais não. Karina, tira a Karina. O Islando, o Lima. Já tem, já o Islando. Quem não botou ainda? O Johnzinho. Quem é esse Johnzinho? Johnzinho, quem é? Hã? É o jovem de ontem. Wagner, bota aí eu quero para participar do brinde, Wagner. Ó, tem um Wagner aqui, ó, entrou agora, ó. Esse Wagner não tinha entrado. Põe aí, Wagner. Eu ponho eu quero, Wagner, que vai dar certo aqui o brinde. Pronto, mais alguém? Já vou sortear. Cadê os nomes? Ah, botou aí o nome do... O Wagner não falou nada. No meu, falou de vocês aí. No meu não falou, não. Johnzinho disse, ó. É o Jonathan, vai. Saiu da live sem querer, ó. Por isso que ele botou e entrou de novo. Tá bom, meu filho. Vamos sortear agora. Mais um brinde. Vai lá, Pastor Júnior. Puxa aí. Esse não vai servir pro Johnzinho, não, mas serve pra namorada, pra esposa. Mas Quem é o nome? que é forte aqui, viu, Brasil? Quem é? Pode falar? Pode. Começa com S, termina com A. É você, Samara! Recebe a cura. Samara. A Samara. Samara Mendes. Samara Mendes. Samara Bess. Ganhou. É isso E aí. vai dar certo, ó. Deu certinho pra ela. Dei sorte, viu, pra tu? Eita, Jesus. Saí DNV. O que é DNV, hein? De novo, cara. Meu Deus, essas siglas ainda vão me matar, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Eu me atualizo. Vamos lá, Júnior. Nós paramos aonde, Júnior? Já Voltar é pra cá? já é que horas? 10h15. Vamos encerrar. Fala eu quero. Agora eu quero ver o eu quero. Ó. Vou sortear o último agora aqui, ó. Os nomes. Vai lá, Johnzinho. Vai lá. Eita, esse é o melhor, viu? Esse aqui tá... Ó, o Lima, esse aqui não vai ficar muito bom no teu braço, não, hein? Vai dar pra tua namorada, Lima. Elisângela Alves. O Ângelo, eu quero. Cadê o Abraão? O Abraão saiu? Ih, Abraão, ó, falou. Abraão, daqui. Eliane Sabino. Siciliane, já foi? Siciliane. Que é isso, rapaz? Mas só tem 17 aqui, tá faltando gente. Vamos sortear. Vai lá, Pastor Júnior, puxa aí. Eita. Pode falar? Vai. Davidson. Eita. Sorteio de novo. Tu é? Sorteio de novo, eu quero, papai. Vai pra lá, macho. Abraão. Vai, outra aí, Júnior, outra aí. Siciliane, você ganhou. Eu acho que você vai gostar, viu, Siciliane? É bonito isso aqui. Siciliane. A ganhadora, entrega para Siciliane amanhã no culto. Val, não foi dessa vez, Val. Então, Pastor Júnior, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Deus abençoe lá, Flechas, cada dia mais, eu creio. A Flecha só não está ainda no lugar certo, que é o lugar dela é o galpão, aquele galpão lá. Eita, cheio de galpão lá naquela rua lá que eu te falei, né? É. Cheio de galpão, os caras estão reformando os galpões ali, tá ficando bonito, viu? É muito caro ali, é? Não, ainda não fiz uma Dá uma olhada. triagem lá, não. Dá uma olhada, tem um galpão bonito ali, vai ficar bom. Eu creio. Flechas ali vai estourar ali. Em nome de Jesus. Eita, Jesus, eu tô crendo. Gente, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandemente. Quero pedir ao Pastor Júnior para encerrar, vamos fazer uma oração, orar por quem enfermo, pelo Flaviano, que está internado ainda, que é o nosso membro. Foi arrancar um dente, rapaz, deu um germe não, como é uma bactéria.
E aí o cara ficou com o rosto todo inchado, ainda tá hospitalizado. Tá melhor, mas ainda tá hospitalizado. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém enfermo, por favor, manifesta aqui que a gente vai orar agora. Vamos lá, pastor Júnior, orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, Deus justo, Aleluia, nós Jesus. te louvamos, ó Deus. Nos rendemos à pessoa do Espírito Santo e nos colocamos, ó Pai, em absoluta dependência do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós Eu apresentamos os enfermos, ó Deus, que carecem de uma cura específica. creio. E aonde houver pessoas também que se encontram famintas e estiveram Aleluia. nessa live, Senhor, para aprender, para Pai. receberem do Senhor. Que eles possam ser alcançados por um nível maior de unção, de dependência do Teu Eu creio, Espírito. Jesus. Nós abençoamos cada família, cada casal. Deus, cada precioso irmão, Senhor, que papai. ajudou para que esse propósito, Senhor, para que esse conteúdo chegasse a cada preciosa vida. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso de comunhão. É assim que nós honramos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa habitar grandemente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.